Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Oi? Eu, pode começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Bem-vindos aí. E estamos aí a um passo do final do ano, né? Nossa penúltima reunião desse ano, a última, sempre conta com poucas pessoas, né? Então, aí a gente já vai definindo algumas coisas. Vou fazer a minha apresentação de uma forma um pouquinho mais rápida, aí, na medida do que for possível. E ao final dela, o Guilherme Miranda, ele vai nos mostrar um pouco da nossa condição hídrica aqui no estado, né, que é o que está preocupando bastante aí no momento. Então, vamos começar aí a nossa apresentação. A reunião é a de número 176, e esse é o nosso 8º mês de coronavírus e o 9º do fórum, da reunião do fórum nesse formato aí, através de reunião online, praticamente todo ano. Então, os costumes, né, a gente começa falando sobre a precipitação e depois na sequência já é a temperatura, né? Então, o que nós havíamos colocado na nossa previsão climática do final de agosto desse ano, né? Então, visando aí os meses de setembro, outubro e novembro. Então, o esperado era que o trimestre fosse com chuva próxima abaixo da média climatológica, com irregularidade no espaço, no tempo, os dias consecutivos sem chuva, e aí já aparecia o aceno aí da configuração da laninha, influenciando aí essa condição aí de circulação e diminuindo a chuva no estado. Então, ali do lado já deixei um resumozinho do que vi lá no final, só para depois quem for revisar já tem uma noção aí de como ficou o panorama no estado. Então, essa é a nossa climatologia para o trimestre, né? Então, o pessoal pode observar aí que a gente tem volumes em torno de 600 milímetros no oeste, né? É uma região onde chove bastante nessa época do ano. E nas outras áreas aí do Vale, Planalto Norte, né? Com valores em torno dos 400 e poucos milímetros. Resgatando aí algumas figuras que a gente tem de estações, que nos ajudam a ver a distribuição de chuva, né? A gente tem volumes, né, em torno no trimestre, né, no acumulado até hoje, né, até amanhã deste dia 26 de novembro, né, a gente tem acumulados em torno dos 130, né, 70 milímetros, tudo de uma forma bem modesta. A gente pode até observar que em locais mais próximos ao Paraná foi onde a gente teve alguns volumes um pouco mais elevados, né, e a maior parte das regiões, lembra que eu comentei ali que seria esperado em torno de 600 para o trimestre, e a gente ficou faltando e bastante. Isso aí depois o Guilherme vai comentar como é que ficou para os rios, né? E no litoral a gente falou naqueles 430, 400 e pouco, e como sempre, alguns locais do litoral norte, né, ficaram com volumes de chuva próximos e até acima daqueles valores esperados, né? E outras localidades aí a gente já tem, chegando perto, a gente tem chuva prevista aí para esses próximos dias, né? Então, o mês termina aí na próxima semana, então talvez alguns locais aqui do litoral, principalmente, consigam superar a média do trimestre. Então, agora vamos ver como é que ficou a distribuição da chuva. Primeiro vamos ver esses mapinhas, né, que o pessoal também está resgatando em relação ao trimestre, né? Então, esse aqui é o total de precipitação observada até o momento em valores intermediários, né? Então, é num intervalo de tanto a tanto e tem aquele cor, né, aquele sombreado ali em cores, né?
Mas o bom é que a gente também, em cores, né, consegue ter batendo o olho ali, consegue ver como é que fica a distribuição, a anomalia, principalmente a porcentagem de chuva nos municípios do estado. Em relação à distribuição, essa foi a distribuição espacial. Em relação à distribuição temporal do trimestre, né, a gente sempre seleciona algumas estações para ver como é que a chuva aconteceu ao longo dos dias durante esse trimestre. E a gente pode perceber, né, que nessas estações escolhidas, né, eu até ia pedir para fazer uma seleção dessa só para as estações do Oeste, vou ficar devendo para a próxima apresentação. Eu prometo que faço só com estações do Oeste. Né? Mas a gente pode perceber que houve alguns períodos, né, como a gente falava lá na previsão, no texto que a gente leu lá no início, né, alguns intervalos de dias consecutivos sem chuva, né, então, inclusive nesse período aí, em setembro, né, acabou sendo bem marcante, até porque setembro foi final de setembro, quando começou a primavera, se apostava aí que a primavera fosse mudar um pouco esse cenário de chuva escassa, né? E a gente vê que, de certa forma, depois do dia 23, 25, né, a gente já percebe que tem uma maior ocorrência de chuva, pelo menos nessas estações que a gente selecionou. Deixa eu tentar fazer para ele. Agora vamos mês a mês, né? Então, em relação a setembro, a distribuição espacial, né, no mapa, né, onde empoçou mais água, né, onde houve mais chuva, né? Então a gente observa que foi no litoral sul, né, mas isso aí também contrasta com o que seria esperado pela climatologia, né, esperado que chovesse mais no oeste, é um período, esse trimestre aí, onde chove mais no oeste, né? Então essas áreas acabaram ficando com falta de chuva, né, e o litoral sul acabou ficando com chuva acima da média, isso aí até favorecido aí pelos volumes um pouquinho menores que seriam esperados para aquela região. E aí a gente teve esse slide, eu não troquei, fiquei devendo. Mas tudo bem, dá uma ideia também de como é que foi a chuva aí no período lá até o início da primavera, né, que a gente tinha uma falta de chuva, né, naqueles locais. Né. Esse sim tá com o slide certo, né, então é melhor, vendo de uma forma um pouquinho mais amplificada, né, mais ampliada, aquele intervalo mais prolongado sem chuva, que eu comentei, né, e a chuva que começou a ficar frequente na virada, no início da primavera. Alguns episódios de chuva mais significativa, que já foi mostrado nas apresentações anteriores, né? Então, esse aí, como já é de setembro, a gente passa um pouquinho mais rápido, né? Aí os sistemas que passaram pelo estado nesse mês, né? E aí a gente vai para o mês de outubro, que também esse aí sim foi revisado e foi completado, né? Alterado, a gente sempre tem mudado até a data da reunião, né? E aí, quando na reunião seguinte a gente troca pelo mapa completo, né? Pelo mês cheio, né? Pelo mês inteiro. Então, aí o mês de outubro a gente continua percebendo que esperado seria um volume bem significativo, bem mais do que em setembro, ali para outubro, né? E ficou também com chuva mais escassa ali nas regiões onde seria esperado esse valor mais elevado, que são no oeste, meio oeste, né? Então, aí, de novo, a gente vai perceber aqui, né, distribuição temporal, né, que a gente teve alguns dias aí faltando chuva, do dia 11 praticamente, até o dia 22, praticamente 10, 11 dias consecutivos com chuva escassa, na maior parte das estações aí que a gente selecionou aí, que são bastante representativas
do estado. Os episódios de chuva em outubro, né, a gente já vê que ela se acumula, assim, principalmente ali do meio oeste, do Planalto, litoral, né, faixa do litorânea sempre se beneficiando um pouquinho mais com as chuvas do mês, né. Em relação aos sistemas, né, aí já completei ali os últimos dias do mês, né, e aí os responsáveis pela chuva e também por períodos aí, como o caso ali no caso ali de sistemas de alta pressão, né, do 10 ao 13, depois do 16 ao 20, né, aqueles períodos em que o tempo ficou mais seco, né, o período ficou com escassez de chuva. E aí a gente chega no mês de novembro, né, então, em novembro, eu tô com um mouse aqui, eu não sei se eu tô na tela certa, né, eu acho que não, acho que eu deveria estar aqui, né, enfim. Aqui a gente tem essa precipitação, né, que fica por volta dos 10, 20, 30 milímetros de chuva, e o esperado já seria em torno de 100 e poucos milímetros. Agora, hoje a gente tem temporais ali pelo oeste, né, alguma coisa de chuva, e espera-se que chegue àquela região, né, vamos ver se no mês que vem aí a gente já tem esses últimos dias de novembro, dando alguma diferença em relação ao que aconteceu, foi registrado até o momento. Então, a gente vê que esse mês de novembro é o terceiro mês aí, em que a gente tem esse esperado de chuva mais significativa pelo oeste. No oeste do estado, meio oeste, quem contribui, quem aporta bastante chuva, são aqueles sistemas de baixa pressão que se organizam ali pelo sul do Paraguai, né, norte da Argentina, e que acabam chegando até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, agora tem se dado bem, eles têm sido bastante escassos, né? Inclusive, quando eu fiz o levantamento aqui do mês de novembro, eu encontrei somente um sistema de baixa pressão lá pelo oeste, que foi lá no dia 15 de novembro, né? 15, depois uma frente fria passou por nós no dia 16, mas foi só no dia 15, né? Então, era um mês que já seria esperado esses sistemas atuando aqui por essa região, né? E trazendo essa condição aí de mais chuva. E acabou escasseando praticamente bem acontecendo. Eu aproveito os mapas aí que o pessoal faz ali para as apresentações da turma da estiagem, né, que é o Clóvis, Guilherme, né, então essa aí foi uma reunião que eles fizeram no dia 24, né, então é o que eu tenho, né, como do 24 até hoje não haveria grandes alterações na chuva, né, eu entendo que seja bastante útil esse nosso mapinha, né? Então, aí a gente já observa que tem um déficit bem acentuado, né? Bem grande ali nas regiões do oeste até ali a partir do Planalto Sul, aquelas áreas mais próximas da divisa com o Rio Grande do Sul. Então, continua havendo alguma coisa de chuva naquelas áreas um pouco mais próximas do Paraná, né? E enquanto que eu não vejo ali a parte do Rio Grande do Sul, vou prestar atenção ali quando o Mário apresentar lá os acumulados de chuva, que pega a região sul, né, para ver como é que estão os nossos vizinhos, né. Mas aqui o nosso estado está com esse problema, essa sofrência. E a gente observa que tem alguns pontuais bem interessantes aqui, ó, no litoral sul, que são aqueles mais próximos da encosta, né. Então, por conta ali da encosta, da circulação, a gente percebe que alguns locais aí tem uma condição mais favorável à ocorrência de chuva, né, de mais volumes de chuva. A distribuição espacial, né, eu gosto de ver o tamanho das caixinhas, né, então antes eu fazia todas as caixinhas do mesmo tamanho,
Aí, aí eu pensei, bom, as colunas, né, os totais de chuva, aqui, ó, entre 5, 10, com muito boa vontade, 17 milímetros, né, isso aí são totais diários, né, soma diária. E aqui a gente vê que depois do dia 10, né, 9, 10, a gente teve uma certa frequência. O volume até aumentou um pouquinho por conta desse, mas se tu olhar a diferença entre esses 17, acumulados de 17, e esse incrementozinho aqui, ó, chegando lá nos 20, 30, né, vê que é uma coisa meio esforçada ali para chegar e também não se sustenta por muito tempo. Então, a distribuição fica escassa, tomara que na próxima vez, a gente, quando for completar o slide, a gente veja que aqui nesse período de 22 até o dia 25, 26, é que houve uma lacuna e que depois essa chuva prometida aí para esses próximos dias acabe meio que alterando esse nosso gráfico aí, né? Em relação aos episódios, é uma coisa que quando a gente, já durante a previsão aí, o acompanhamento diário aí do tempo, né, a gente já percebeu que o que não faltou em novembro foi granizo. Olha, até eu peguei granizo, aliás, o granizo me pegou. E assim, ó, eu acho que todo mundo aqui tem a sua contribuição ali no nosso monitoramento de algum episódio de granizo, né, e principalmente esse O e um P, tá, que ele, não sei por que ele coloca, eu sempre corrijo, mas sempre me escapa alguém. Então, esse aqui é Planalto Sul. Então, a gente teve, e isso aqui é frequente, vocês podem ver, pode prestar atenção aí nos próximos slides, eu acho que eu só selecionei 3, mas lá no meu levantamento eu tenho mais, né? Sempre Florianópolis aparece, né? O Planalto Norte não é muito, mas o Planalto Sul, o Vale, né, viraram meio que freguês disso aí, né? E esse granizo, neste momento de estação, ele causa seus danos, né? E ele tem acontecido com bastante frequência. E às vezes a gente fala assim: ah, não, era pedrinha pequena. Não, não é mais, né? Agora já tem pedra de tudo quanto é jeito, tem até umas pedras bem assustadoras aí acontecendo. Aí lá no dia 12, a gente teve aqui de novo, olha, granizo, Planalto Sul, está ele, né? Litoral Sul, né? E a gente teve até alguns granizos, só deu ali, né? O dia estava bom, não choveu em lugar nenhum, só aconteceu aquele granizo, nem chuva não foi registrada no pluviômetro, né? Então, são coisas bem localizadas, né? Então, selecionei esse caso aí, que foi um cavado, né? A gente, se for olhar ali, a ocorrência de frentes frias, passagem de frente fria, foi muito pouca, mas esse bichinho aqui, ó, essa área aqui, com formação essa região aqui de cavado, né, ela é a maior parte dos episódios aí de temporais, o que tem sido ocasionado por essa formação atmosférica, né. E aí, no dia 16, né, que a gente comentou, que eu lembro que eu comentei que no dia 15 eu encontrei uma baixa, pena que não coloquei aqui no slide, uma baixa pressão bem organizada aqui pelo sul do Paraguai, né, e aí no dia seguinte, no dia 16, a gente já teve aí o avanço de uma frente fria aqui pelo litoral pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ativou a instabilidade e foi essa área aqui que teve aí ocorrência de granizo, né, como na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Oeste, e essa aí teve problemas aí de danos, né, 500 casas, né, achei interessante ali que uma quantia bem expressiva, número bem expressivo para danos, né. Aqui os sistemas, né, então por aí, frentes frias, né, só achei uma, né, as outras, se passaram, elas não tiveram grandes conotações. Outra coisa que me chamou a atenção também, que eu achei interessante, acho interessante de comentar, né, são os ciclones extratropicais, né, eu só consegui achar um
E mesmo assim, ele não, nessa data, quem quiser revisar depois, né, ele não é daqueles ciclones extratropicais bonitinhos, né, clássicos, como diria o Escobar, né, eles são uma baixa pressão, né, o ciclone, a gente sabe que é um ciclone, mas e outros já apareceram nesse formato, né, como vórtices ciclônicos, que tinham lá as nuvens em espiral, então ali os arcos concêntricos de nebulosidade que delatavam ali a presença daquele sistema em níveis mais altos, médios e mais altos da atmosfera. E já, em relação aos ciclones, né, o período que eles atuam com mais frequência, também vamos lembrar aí, né, vai de março a outubro, né, com maior número de observações, de ocorrências, né, e principalmente entre abril e setembro, né, então até eles começarem a escassear a partir de agora, está dentro do esperado mesmo. Bom, a evolução das coisas, eu vou ficar devendo no próximo slide, ali no meu resuminho, porque eu tinha que revisar e, como eu não revisei, eu preferi não colocar. Então, aí a gente vem aí, só para fazer um resumo, assim, no visual, né? Então, a gente passou por maio, né, em que a gente teve uma condição de falta de chuva num lado, no outro do estado, inverteu a situação em junho, e depois de julho, apesar de julho ter sido razoável, vamos dizer assim, né, enganou os catarinenses, né, depois disso a gente entrou numa situação bem complicada. Eu repeti aqui, ó, agosto, e aí a gente foi, né, e aí a gente pode ver que eu deixei aqui a climatologia embaixo, né, para ver o contraste já na precipitação total. Essa aqui até o dia 24, né, não é nem 26, e a gente pode ver assim que provavelmente quem vai escapar mesmo dessa condição aí de estiagem, de seca, né, é somente essas áreas aqui do litoral mesmo, né, porque acredito que nem o vale não vai escapar muito. Bom, aí terminamos, então, essa parte da precipitação, que era que tinha mais coisas para contar, né? Então, aí a gente vai lá para a temperatura. Então, a nossa previsão era de temperaturas acima da média, e a gente vai ver ali que isso aqui faltou, não troquei, né? Mas nos outros está certinho. Então, a gente vai ver que esse acima nosso, ele ficou meio, alguns locais sim, e outros não, né? Então, aí, em relação às temperaturas mínimas, a gente já vê que boa parte do estado ficou com anomalias negativas, né? Ficou com temperaturas mínimas abaixo do que seria esperado, né? Então, principalmente em novembro, está sendo ali em relação às mínimas, né, período de noite, madrugada, né, temperaturas mais baixas, né. Aí vamos às geadas, né, a temperaturas baixas, né, durante esse período, deixa eu ver, tirei a errada, mas tudo bem, né. Aí, então, aí a gente tem que até em novembro, a gente teve alguns dias, né, de temperaturas muito baixas. No período de 5 a 8, nas áreas mais altas do Planalto Sul, a gente teve formação de geada, tivemos temperaturas negativas e até algumas temperaturas de 0 grau, inclusive no último dia, no dia 9, a gente teve temperaturas baixas, só que havia uma variante que foi a umidade, né, mais nebulosidade, umidade no ar, e por isso acabou não ocorrendo a formação de geada. E agora, nesses poucos dias antes da nossa reunião de agora, né, e a gente teve também dias com perda de calor, né, não foi onda de frio, não foi massa de ar mais frio, foi queda acentuada na temperatura por causa do céu mais claro, céu mais limpo, a perda de calor rápida, né, e nas áreas altas que houve essa formação de gelo. Muito bem.
A nossa tabelinha da discórdia, da onde a gente faz o resumo lá, né? Então, lembra que a gente tinha falado que as temperaturas iam ficar acima da média, né? Então, aí a gente já vê que, tirando setembro, que houve alguma contribuição aí para temperaturas acima da média, por enquanto, não está rolando, não. Pelo menos as mínimas. Vamos para as máximas. Então, as temperaturas máximas, né, a gente tem ali pelo nosso mapinha, né, no bater de olho, a gente já vê que elas estão acima do que seria esperado. Então, ali pela esse aqui é o nosso resumo da tabelinha da Discord, né, e agora a gente vai, daqui a pouquinho já entra ali na tabela para observar. Então, aí, em relação às temperaturas, ó, acima dos 35 graus, né, a gente teve no trimestre, né, alguns momentos, né, tirou ali o mês de setembro, que ficou ali com temperaturas dentro do esperado para a estação, né, e depois em outubro, já maior aquecimento, novembro, né, também temperaturas mais altas, aquelas massas, aqueles períodos prolongados com a atuação de massas de ar mais seco, né, mantiveram as temperaturas um pouquinho mais amenas, e ali, nas condições pré-frontais principalmente, é que a gente acaba tendo aí algumas temperaturas mais elevadas. Em relação às máximas, a gente tem ali, ó, temperaturas, boa parte dos valores acima da média, e foram valores acima mesmo, né? Então, se a gente for olhar principalmente as máximas, a gente até pode dizer que o trimestre, né, fazendo umas contas rápidas, que o Leandro deve já estar fazendo, aí observando, né? Aí a gente acaba dizendo, não, pelas máximas, o trimestre dá para dizer que ficou acima da média, sim. O resuminho, né, não vou ler todo o resumo, eu vou me deter só nesse último aí, que eu acho que é o que interessa, né? Aí eu vou fazer por data, não, fazer o resumão da coisa, né? Então, a gente tem uma forte estiagem, que é no extremo oeste, né, meio oeste de Santa Catarina, aqui é do extremo oeste a oeste de Santa Catarina, pouca chuva na maior parte dos eventos, né, os volumes não são muito significativos, a gente não tem chuvas de 50, 70, 100 milímetros, e a maior parte desses eventos com granizo bem frequente, e que causaram destruição, e até acumulou lá no Planalto Sul, a gente recebe vídeos, fotos, né, isso aí é muito bom, né, porque a gente consegue ter uma ideia boa do que esse bicho aqui está fazendo, né, a convecção está fazendo. A temperatura máxima é superior aos 30 graus no oeste, quase que direto, né, o pessoal reclama bastante ali, que a gente vê nas temperaturas, né, acima de 30 graus, e nas condições pré-frontais, aí é para todo mundo, né, a temperatura acima de 32, né, 31, 32, 33, e você vai, né, agora, ontem, acho que foi, a gente já chegou a 37 graus, né, nesses últimos 3 dias para cá, e não tivemos as massas de ar frio, e aí a gente teve, igual a perda de calor durante a noite e a formação da geada. Então, geada e granizo, neste mês, não dá para dizer que tenha faltado. E aí a gente vai aonde se amarga o prejuízo, tirando os problemas de abastecimento lá para as pessoas, né? A gente tem problemas lá para fruticultura, que ora é por causa do granizo, que vai lá e destrói as frutinhas que estão começando a crescer, essas aí já não crescem mais, né? Já nem nascem, nem segue a vida delas. E a geada, né? Que também dá aquele estresse lá também, que acaba matando boa parte dessas frutinhas. E aí, lá pelo oeste, a gente tem os problemas da seca, né? Da estiagem lá, e o pouco que ainda conseguia brotar, a gente já tem as informações que o granizo já faz a limpa, né? Por tudo. E ainda, além de tudo, ainda a gente tem aquela parte da produção animal, né? Que sofre por falta do alimento ali, né? Dos grãos, né? A silagem deles.
né? E também lá a falta de água, né? Vou dizer que morre de sede porque a defesa está levando lá água para as prefeituras, né? Aqui onde eu me encontro lá onde eu paro e o Mário continua, né? Que é a previsão aí no prazo médio, né? Então a gente tem dezembro até o começo de dezembro, né? Sem, sem previsão de refresco, né? A não ser essa área aqui mais do sul, né? O resto tudo está. Tem uns aí que já está pegando fogo, né? Mas estamos com temperaturas bastante elevadas, né? Acima do que seria esperado, né? Tem aquela previsão aí de um pouco mais de chuva aí para esses em torno de 100 milímetros, vamos ver se confirma, para a gente fechar na próxima reunião esse mês de novembro de uma forma menos prejudicial, né? Mas mesmo assim aquele extremo oeste ainda está no prejuízo. E para a primeira quinzena, praticamente, né, de dezembro, seria um retorno aí de chuva, né? Vamos ver se isso aí, se essa circulação aí chega até a nós, né, de fato, e acaba causando esses maiores acumulados de chuva. Então, é isso, né? Eu acho que deu 33 minutinhos de apresentação, né? Aqueles fiquem em casa, agora a gente está com problemas sérios aí de Covid, né? Então, é isso. Obrigada a todos. Obrigado, Marilene. O Guilherme vai apresentar agora também? Sim. Tá. Então, o Guilherme colocar, então, a dele. Deixa eu ver como é que eu saio daqui, Mário. Já nem se vai dar. Parar a apresentação. Ah, só um instantinho, Mário, que eu já estou colocando aqui para já compartilhando a apresentação. Pronto. Todos estão vendo a apresentação? Sim, Guilherme, estamos vendo, sim. Então tá. Então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente gostaria de agradecer o fórum, né, por propiciar essa apresentação que a gente vem fazendo sobre a questão hidrológica e meteorológica do estado em relação a condições que estamos vivenciando agora em função das estiagens do estado, e o Clóvis sempre tem sido parceiro nesse momento de explanação sobre o que aconteceu no passado, o que foi feito pela Marilene. Bem, então vamos... Guilherme, nós que agradecemos a colaboração e a participação. Não, é isso, sempre estamos à disposição, Mário. Sabe que só para tu ter uma ideia, até o outro dia eu estava conversando com o Clóvis que o que a gente tem falado ultimamente, a gente tem que gravar e depois só repete um pouco o discurso, mas é a mesma, e vocês são um público-alvo diferente do que a gente se vê, só vê uma vez por mês, tem outros que a gente vê quase a cada 15 dias. Bem, só fazendo um retrospecto, né, eu vou falar ali, como a Marilene mostrou, aqui é um gráfico que mostra por região meteorológica as condições de chuva que ocorreram, né, acumuladas no mês de setembro, sendo a barra em azul os valores registrados, a barra em laranja os valores que não ocorreram, né, em relação à média histórica, que é essa linha cinza aqui. Então, dá para notar que tivemos regiões como o extremo oeste, meio oeste, oeste, Planalto Norte, que tivemos poucas precipitações no mês de setembro, como a Marilene relatou naquele mapa, né? E no extremo oeste teve um registro de somente 30 milímetros, 0,4, né? Média na região.
quando a gente passou para outubro, a situação se agravou, principalmente no meio oeste e oeste, né? Registrando no oeste do estado, na região de Chapecó ali, Chapecó, Xaxim, São Lourenço, em torno de 27,1 milímetros. Né? Isso comparando com a média histórica, que é quase de 170 milímetros, né? Isso é muito significativo para a região, esse déficit de 140 milímetros. Para novembro, até o dia 26, até hoje de manhã, ainda a Kelly conseguiu ajudar a fazer esse mapa hoje pela manhã, ainda a região do extremo oeste está com um déficit bastante elevado, só choveu em média 34 milímetros lá, faltando 120 milímetros chover. Tomara que venha essa chuva aí prevista nos próximos dias, a partir de hoje, né? E na região do oeste, 33,4 milímetros, né? O que choveu. Também um déficit de 111 milímetros, mostrando que tem regiões como aqui na região de Florianópolis, na parte mais serrana, já chegamos à média histórica do mês, né, de novembro. Então, mostra que em algumas regiões, a mais do litoral, né, a gente tem tido chuva. O problema é o extremo oeste, oeste e meio oeste do estado. Mostra muito bem esse gráfico em termos de distribuição espacial da chuva, né, bastante irregular. Então, o acumulado, a gente faz o acumulado por região, né? O acumulado seria o acumulado dessas barras em laranja, né? Até outubro, a gente não fechou ainda em novembro para saber esse déficit. Então, o acumulado até outubro, desde junho do ano passado, é de 711 para a região do extremo oeste. Para a região do oeste é de 800 milímetros, praticamente, né? Na região do meio oeste é quase 900 milímetros a menos de chuva. Para a região... é que eu peguei as três piores situações que a gente está vivenciando em Santa Catarina. Vocês veem que esse acumulado até outubro desse ano vem uma crescente, não havendo situações de mudança, né, do regime. Aqui a região que é o litoral sul é que houve uma pequena mudança e estabilização. O resto vem decaindo ao longo do tempo, mostrando que esse déficit de chuva é bastante acentuado, né, desde junho do ano passado. Bem, aqui é o balanço hídrico que o pessoal do INEMET faz em termos de disponibilidade de água para as culturas, né, de maneira geral, ou praticamente lá em São Miguel do Oeste o balanço hídrico está zerado, né? Já não tenho nada em termos de água no solo, praticamente chegou a zero esse balanço hídrico, entre evapotranspiração e precipitação de armazenamento de água no solo. Na região do Chapecó é a mesma situação, tá? E na região do meio oeste, devido a algumas chuvas que ocorreram ali no dia 10 e 17 desse mês, fez com que elevou um pouco a quantidade de água no solo, né? Porém, isso não está sendo, não é muito significativo, e isso há 2 semanas atrás eu fui para Concórdia, a situação é extremamente complicada lá, né? A Marilene falou das plantações de soja e milho, mas a situação, tanto na soja quanto no milho, o milho não houve o desenvolvimento vegetativo dele, ele está na faixa de, no máximo, 1 metro de altura. Se tem milho com 1 metro de altura, um pouco mais, que deveria estar quase com 2 metros de altura nesse momento, né? Que está na fase de embornecimento, que é a formação da espiga, né? Então, vai haver uma grande queda de produção. O pessoal, os nossos colegas do CEPA já fizeram esse levantamento. Há uma previsão de em torno de 30% de quebra de safra só no milho, né? A soja, como é plantada um pouco depois, a partir de outubro, né? Outubro, novembro, então ainda não se tem um levantamento disso, mas muitos agricultores não plantaram a soja por causa dessa falta de umidade até para germinar a semente, né?
não tinham plantado isso há uma semana atrás, por aí. Guilherme, Bem, Guilherme, posso vale? fazer é no slide anterior ainda, se Tá. puder. Beleza. Na verdade, é uma pergunta barra comentário. Sim, Eu lembro daquele caso de setembro de 2019, a gente estava numa sim, reunião lá na sim, Epagre, e eu sim. lembro que tu apresentou e eu fiz aquela pergunta chave, né, que eu sempre faço, né? Pô, é possível ter uma chuva suficientemente forte nos próximos meses que venha a quebrar essa condição? E aquela condição já era bem ruim naquela época, né? A gente É, estava numa é, situação é, muito complicada. é, Só que entrou uma primavera normal e acabou retornando a condição. Olhando agora, né, tá bem pior, assim, analisando o balanço sim, hídrico. sim, sim. Aqui é bem interessante isso que você vai levantar. Vou voltar um pouquinho. No extremo oeste, em setembro do ano passado, não foi tão afetado. Se você pegar a região de Chapecó, foi a mais afetada aqui, tá vendo? Em termos de balanço hídrico, né? Mas hoje a situação está pior do que setembro do ano passado. E agora, em Campos Novos, no meio oeste, a situação está pior ainda do que setembro do ano passado. Então, aquilo que você comentou lá atrás, né, é válido. É claro que para a cultura é uma situação, tem que entender, né? Se eu não tenho água no solo, nessa caparada superficial, em termos de, aí estou falando 100 milímetros, mas é 100 milímetros, isso não é 10 centímetros de solo. Isso é muito, vai depender da capacidade de armazenamento da água no solo, né? De cada tipo de solo. Mas por isso que isso faz dessa maneira. Nesse sentido, essa capacidade é maior, só que o grande questão, Mário, é que se não tem umidade no solo superficial, na parte superficial, imagine para a recarga dos aquíferos, seja o aquífero, o lençol freático, o aquífero livre, ou mesmo a recarga do aquífero do fraturado. Não tem, entendeu? Então, o grande problema disso é que vem sofrendo essa falta de recarga desde o ano passado, né? Então, em setembro do ano passado, nós tivemos muito claro nesse gráfico, no começo, em março, abril, ali, nós tivemos a mesma situação, depois, a março choveu, e depois não choveu mais, né? Teve aquela... Então, nós estamos... Essa falta de recarga não vai contribuindo, não no momento, mas depois, porque a água no solo, até chegar no lençol freático e até ser disponibilizada nos rios, ela tem aqui para Santa Catarina, ela varia entre um mês, dependendo do tamanho da bacia, um mês até 3 meses, para daí sair toda a água daquela chuva lá do passado, né? Então, a situação tende, mesmo chovendo, vamos dizer que chova nesses próximos dias 100 milímetros, a água, para chegar lá no aquífero, vai demorar um mês, no mínimo um mês, para chegar e contribuir para a elevação dos rios, né? É isso. Ela pode se elevar o nível do rio momentaneamente, por causa do escoamento superficial, mas não se mantém por causa do escoamento de base, que não tem, entendeu? Então, é uma questão bastante hidrológica nisso. E isso, a consequência é o que a gente vê aí, né? Hoje a gente está com 22 estações em situação de estiagem, sendo que uma grande parte está em situação de emergência, né? Daí alguns podem até perguntar, tá, e aquela estação verdinha aqui, de 141, e essa outra aqui? Essa aqui são 2 estações atípicas porque elas estão próximos a represas, tá? E essas represas mantêm o regime fluvial, né, dos rios, mantendo o nível do rio mais alto naquele ponto, mas depois se esvazia. Tá? Acompanhando o índice de precipitação padronizado, né, de outubro, a gente viu, esse é o monitoramento lá do INPE, que eles fazem para um mês, 3 meses, 6 meses. Vocês podem notar que a situação em termos de seca extrema já foi classificada pelo INPE, foi aumentando, né? Principalmente no último mês, né?
e por 3 meses também, mostrando que está concentrado no meio oeste até o extremo oeste do estado, né? Esse índice está variando, eu não quis trazer aqui porque eu acho que não é a questão de polêmica, mas que está variando com o monitor de secas da ANA, tá? Para outubro. O outubro do monitor de secas da ANA mostra uma coisa bem diferente do que o monitor de secas do INPE, tá? E fecha com o que esses produtos do SPI, a gente está pensando, já estou trabalhando com o William, um colega nosso aqui do Ciram, para fazer isso para Santa Catarina, tá? Específico. Bem, então, por que eu trago isso? Porque segunda-feira, agora, a gente teve uma reunião muito interessante, que é a 18ª reunião da sala de crise da região sul, envolvendo a ONS e o CEMADEM, e que é promovido pela Agência Nacional de Águas, né? E essa é uma coisa que todo mês está havendo essa reunião, onde envolve os 3 estados do sul, inclusive o pessoal do CIMEPAR, o pessoal de Santa Maria, da meteorologia lá de Santa Maria, ou então, né, de Pelotas, sempre está envolvido nisso, e o CELUT que apresenta por parte do CEMADEM na parte meteorológica. Então, o CELUT apresentou esse índice integrado agora para novembro, até o dia 21, né, mostrando a severidade dos 3 meses, 6 meses, da situação extrema, né, no oeste do estado, e que, fazendo esse índice integrado de seca para outubro e novembro, mostrou que em novembro, até o dia 21, isso aumentou em termos de severidade, né? E está aumentando, principalmente nos municípios indo do extremo oeste para o meio oeste do estado. Fazendo esse mesmo índice, considerando que chova, esse índice seria esse aqui, aquele que a gente viu no slide anterior, seria esse do meio, observado. Se isso chover 30% a mais de chuva em relação à média histórica, ainda existem muitos municípios do meio oeste até o extremo oeste atingidos por essa estiagem. Porém, se tiver 30% abaixo, a situação ainda continua, né, mostrando a gravidade desse armazenamento de falta de água no solo em termos para atendimento e, consequentemente, a disponibilidade de água para todas as atividades econômicas, né, inclusive para dessedimentação de animais e para a própria abastecimento público. Então, há uma tendência de ter menos água disponível, mesmo chovendo 30% a mais do que se a previsão, vamos ver se o Mário acerta dessa vai chover, em termos de água, né? Outra informação que a ONS nos traz é sobre o Sistema Nacional em termos de armazenamento de água, de energia disponível. Isso é um importante para o futuro também, tá? Então, aqui mostra o Sudeste, que os níveis estão começaram a ser semelhantes na região Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, hoje nós temos mais energia produzida no Nordeste do que o ano passado. No Sul, mostra muito claro que nós estamos num decaimento forte, né? E não vai ter, então ficou abaixo do que esperado do ano passado. E o Norte foi acima, graças a Deus foi acima aqui, e que agora eles estão estabilizando, né? Vai estar estabilizando um pouco acima do que foi o ano passado. Por quê? Vocês vão entender quando eu mostrar uma figurinha lá no final da minha apresentação. O Sistema Nacional, como um todo, o Sistema Integrado Nacional, está abaixo essa é a 2020, nós estamos abaixo do que a média de longo termo, em termos de energia armazenada,
tá? Em outubro, nós tivemos o pior outubro em 90 anos em termos de armazenamento de água para energia. Tá? Em 90 anos. Mostrou que outubro vai ser o pior do histórico de 90 anos e novembro, a previsão, até o dia agora, que foi dia 23, nós estávamos no segundo pior novembro histórico de 90 anos. Tá? Só estamos com 50%, 56% da vazão média armazenada. Somente isso. Tá? A região sul é a situação, como eu mostrei, a pior, mais atingida. Nós estamos, em outubro, foi a pior situação histórica para a região. Então, nós estamos gerando quase menos do que 3 mega a região sul inteira, tá? E quando envolve a região sul, não envolve Itaipu, tá? Mas toda a calha do Iguaçu, toda a calha do Tibagi, Uruguai, Jacuí, todo o Rio Grande do Sul, todo Santa Catarina inteira, tá? Em termos de evolução fluvial, né, para a região sul, a gente teve o segundo pior outubro, e agora está tendo o pior novembro histórico, de 90 anos. Tá? Em termos de armazenamento de água, né, a região sul corresponde a 19 mega de produção, sendo 10 mega Iguaçu, praticamente 6 Uruguai, né? Isso corresponde a 48 e 37 megas produzidos nessas grandes bacias. Vocês veem que hoje a capacidade de geração é em torno de 20% somente no total. Então, quer dizer, e mostra assim, algumas estações aqui, como a Iguaçu, só está gerando em torno de 10% da sua capacidade instalada. Tá? Então, e aqui o próprio Uruguai está abaixo de 20%, está em torno de 18% da sua capacidade armazenada, né? Mas da sua capacidade instalada de geração. Tá? Então, é uma coisa bastante... Nós estamos vivenciando uma situação de crise hídrica no sul que faz anos que nós não vivenciamos. Por fim, é esse gráfico que eu relatei anteriormente, essa é a energia do centro-oeste, sistema sul, sistema norte e nordeste. Vejam, o sistema sul é a carga, essa linha preta é a carga utilizada em termos de 10, variando ali, ó, antes da pandemia, né, tinha uma produção, um consumo de água alto de energia, em torno de, chegando a 15 mega, e depois da pandemia, diminuiu o consumo. Graças a Deus diminuiu o consumo. Por quê? Nós não estávamos gerando o suficiente. Nós não temos capacidade de geração, isso em branco. Da onde a gente pegou a energia? Daqui, do norte. A rede, por causa do sistema integrado, a energia do norte é que veio suprir a nossa deficiência aqui no sul. Bem, daí a partir de junho, aquelas chuvas de junho, julho, ajudaram a gente a ter uma geração, né? Só que não tem mais água. E nós estamos vivenciando aqui. E da onde a gente... Norte não tem mais energia para gerar. Região sudeste está sendo gerenciada por ela mesma, produzindo e gerenciada por ela. Da onde está vindo a energia para nós? Do nordeste. Da onde? Da energia eólica. Tá? Então, mostra bem como o sistema nacional mostra a geração. Ainda bem que o parque eólico foi instalado na região nordeste, que nos ajusta e ajuda a manter a nossa necessidade energética aqui no sul do país. Tá? Então, mostrando como que as pessoas não veem a consequência. Existem consequências, né, da estiagem aqui. E, graças a Deus, por causa do sistema integrado, a gente tem essa oportunidade em termos gerais. Tá? Era isso que eu tinha a apresentar e é bem interessante, acho, esses
caso queira algum comentário, é importante. Por isso que é importante estudar meteorologia, não somente chuva, mas também o vento, né, Mário? De estocar vento. O negócio é estocar vento, Mário. Muito legal a apresentação, muito bom, né? Bem didático algumas coisas, até achei. Se alguém tiver alguma pergunta para comentar, perguntar para o... Pena que nesses últimos gráficos que tu mostrou não tinha 2019. Eu estava curioso para ver aquela da carga lá, para ver como é que foi naquele período lá de setembro de 2019. Não tem. Não tinha. Eu posso até pedir lá para o pessoal da ONS mandar de uma série maior, né? Mas eles não mostram. Eles não mostraram para nós na última reunião. Não, é que eu fiquei curioso por causa do nosso, né? Do nosso comentário aqui. Mas estava bem legal. Mas o que eu soube é que veio conversando com eles relataram que veio também a nossa deficiência aqui foi suprida pelo norte, porque lá choveu bastante, né? Na região da calha do Rio Madeira, Tocantins e Araguaia, né? Tucuruí, Belo Monte e Juruá, se não me engano. Guilherme, ali em setembro, acho que era agosto, setembro, chegou a estar um pouquinho melhor a hídrica, né? Girando energia hídrica ali. Sim. Isso, né? Foi isso, aí o inverno foi um pouco melhor, depois piorou de novo, né? Foi isso ali. Mesmo. Foi o que recarregou, Carolina, em situação de... É o gráfico que foi apresentado antes, que é o gráfico ali em agosto, setembro, nós tivemos um pico, e eles conseguiram armazenar. O que choveu, o pessoal do Paraná, principalmente o pessoal da Copel lá, e a calha junto com a Engie, que tem as maiores usinas, guardaram essa área. Então, eles ajudaram a regerar agora em setembro. As do sul são um pouco melhores também, né? Elas enchem mais rápido, né? Sim, porque é uma bacia de planalto, né? Então, é uma situação que eles conseguem armazenar e armazenaram bem. Só que eles têm capacidade de armazenamento. Porém, o armazenamento não foi muito efetivo. Chegou só, para tu ter uma ideia, de maneira geral no sul, só 60%, entendeu? Do capacidade total armazenada. Então é muito pouco. Até por isso aumentou o custo marginal de lá, né, Guilherme? Tanto que só o Nordeste, que o custo marginal foi o que teve menos impacto na operação, né? Isso mesmo. Mais por megawatt-hora. Isso mesmo, Murilo. Então, isso faz com que as pessoas não entendem, né? Porque está aumentando agora a tarifa e vai aumentar mais a tarifa. Isso eles relataram na última reunião. Que vai aumentar mais a tarifa por causa desse custo que vai ter que startar as térmicas, né? E além disso, tem uma situação no dia, segunda-feira mesmo, à noite, em função dessa reunião, em função da própria operação do sistema, acendeu a luzinha amarela do ONS em termos de geração de energia. Quer dizer, se a situação não se chover agora em janeiro para recarregar alguma coisa, nós vamos ter podemos passar por apagões pontuais no Brasil. Não é porque não tem infraestrutura, tem. Só que a nosso sistema está baseado muito na geração hidrelétrica, né? Beleza, então. Obrigado, Guilherme. Vou colocar aqui a apresentação da parte da previsão. Alguém me fala aí se está enxergando tudo? A tela? Sim. Beleza. Então, vamos lá para a nossa parte da previsão climática. Previsão para dezembro, janeiro, fevereiro, de final de 2020, início de 2021. A Ana me ajudou para organizar essa apresentação.
Os destaques do mês de outubro, já faz vários meses que estou dando destaque de temperaturas elevadas na América do Sul. Nesse específico foi o segundo outubro mais quente, recorde de 2014. E no gelo antártico, ainda um pouquinho acima da média, 1,7%, assim como nos meses anteriores também foi mostrado. Esse gráfico do monitor de secas é o que o Guilherme tinha comentado, né? Aqui ele não está, o da Ana não está tão drástico a situação quanto o que ele mostrou ali na apresentação dele, mas piorou, né, de outubro em relação a setembro. Dá para ver aqui na figura. A temperatura da superfície, a temperatura do planeta, né, global, terra e oceano, está elevada, continua elevada, né, em torno de 0,6, 0,7, 0,8, acima da média. A TSM lá na região do ninho, que a gente monitora, né, aqui o ninho 1,2, ninho 3, o 3,4, é o do monitoramento, e a bacia central, ela está anomaliamente condizendo com a condição de laninha, e comparando com o mês passado, outubro, dá para perceber que tem uns tons azuis mais escuros, mostrando que está mais fria a água comparando com o mês passado. E isso a gente percebe na evolução, né, na anomalia. Dá para perceber essas águas mais frias aqui, ó, com o passar do tempo, chegando até novembro e estendendo, né, se deslocando em direção ao Pacífico Central. Se a gente for olhar em profundidade aqui na região do Pacífico, também está com anomalias bastante ativas em profundidade, indicando que está bem consistente essa condição de laninha. A evolução do início do mês de novembro até agora, né, para aquelas regiões monitoradas, aqui o que está positivo é o El Niño, nossa costa da América do Sul, está com anomalias acima da média, mas toda aquela região do Pacífico está com anomalias abaixo da média, e o que seria o 3,4, que é essa bolinha preenchida aqui, ela está em torno de -1 agora. E o 4, o 3 está um pouco abaixo de -1. Mas toda a bacia estão com anomalias negativas. E a tabelinha famosa do ONI, né, chegou a -0,9 agora, em agosto, setembro e outubro. Ainda vai ter mais um mês, 2 meses, né? São 5, na verdade. Mais 2 meses sem pintar. E aí, quando chegar em dezembro, novembro, dezembro, janeiro, já vai estar pintadinho. E aqui o mesmo gráfico que mostra que está tudo um tom de azul, né, na região do ninho. Mas só não pinta porque teve menos 0,4 aqui, porque senão já contava a partir desse aqui também. Mas de certeza vai ser um ano de laninha. Se a gente for agora avaliar como é que está o comportamento, o acoplamento em relação à atmosfera, no campo de OLR, radiação de onda longa, dá para ver a supressão da atividade convectiva no Pacífico Central em função do deslocamento da atividade convectiva para essa região. Depois o texto do IRI fala isso daí, claramente. E dá para ver também as anomalias de leste, né? Empurrando as águas frias em direção ao Pacífico Central. Mesmo os mapas, a única coisa que mostra aqui em cima também tem anomalias de... Bom, se a gente olhar agora a troposfera, né, primeiro em altos níveis, de 200 hectopascais, o campo de linhas de corrente e anomalias do vento zonal. Pequenininho aqui tem o mês passado, outubro, e grande está o mês de novembro, atualizado em 24 de novembro. Dá para perceber, né, que temos anomalias negativas, ou seja, o jato está mais fraco nessa região, acaba que ele intensifica mais ao sul, né, e também mais ao norte. É bem interessante essas anomalias positivas. Depois dá para ver que em novembro começou a ter a formação da zona de convergência mais ao norte, né, não na posição climatológica dela, que é acho que uma pergunta que o Reinaldo tinha feito. Duas reuniões passadas o Reinaldo tinha feito essa
essa pergunta, né, da configuração das ACs. E isso reflete no campo em 850 também. Olha que interessante aqui. Enquanto no mês passado a gente tinha um campo padrão, né, da circulação, dos alísios, desviando lá nos Andes e indo em direção ou para o sul, né, ou para o sudeste, que seria no caso da configuração das ACs, no caso de outubro indo mais em direção ao sul, com anomalias de norte do vento, aqui não. Aqui a gente tem um refreamento da circulação. O que se percebe é que tem um desvio da circulação em direção lá ao sudeste, ao norte. Na nossa região está bem confuso aqui, e tem anomalias de sul. Isso quer dizer que a gente não está tendo mais aquele transporte de umidade todo que tinha até meses anteriores, o que complica a condição até da formação da chuva para os estados do sul. Compensação no sul aqui, a gente tem mais circulação oceânica, né? Circulação ciclônica. Se olhar em 500 hectopascais, eu lembro dos comentários do Wagner, né? Olha que interessante que em época de laninha e euninha a gente consegue perceber as ondulações, né? Então tem um cavado estacionário nesse mês aqui, em média, de novembro, só que, no caso, a banda de nebulosidade sempre vai ficar a leste do cavado, né? Então acaba ficando mais ao norte, apesar de a gente ter anomalias negativas de geopotencial que pegam o sul do Brasil também. Bem ao contrário do que teve em novembro, né? E no campo de pressão, acaba que a gente tem uma anomalia positiva de pressão associada a uma alta mais deslocada para o continente. Bem interessante esse padrão atmosférico do mês de novembro. Os mapas que a Marilene tinha comentado, desde maio, né? Ela já comentou, vou passar rápido. Maio, quando começou, junho, começou a chover, julho, um mês de chuva, pegou o Rio Grande do Sul e também um pouco do nosso estado aqui. Agosto também ainda teve um pouco de chuva, mas menos lá para o Rio Grande do Sul. E aí começa a piorar, né? Setembro, só o litoral sul. Agosto é o de baixo, né? Também nada. E em novembro agora, esse pouquinho de chuva para praticamente toda a região, né? Sul. Só no litoral que a gente teve um pouco mais de chuva. E isso reflete na chuva, se a gente pegar os últimos 15 dias, só na faixa leste, um pouco. Os últimos 30 dias, idem. Olha como o oeste dos 3 estados está bem pouca precipitação. E a coisa só vai piorando para os últimos 60 dias, bem vermelhão aqui. Para os últimos 90 dias se expande a área vermelha. Então, se a gente for analisar dos últimos 90 dias para cá, e é mais ou menos o que o Guilherme tinha mostrado, a Marlene tinha mostrado, a gente está numa condição bem crítica de falta de precipitação. Isso reflete no número de dias de chuva, né? Está tendo bem poucos dias de chuva, dependendo se é 15 dias, se é 30 dias, está mais pintado de azul para a faixa leste, né, que é onde está tendo um pouco mais de chuva. Nos totais acumulados a gente consegue perceber pelas coresinhas, né? A faixa oeste não, né? Os 3 estados estão numa condição mais crítica. Se a gente agora começar a analisar os índices, o índice de oscilação antártica, ele para a fase negativa. Há 2 reuniões atrás a gente vinha salientando que ele passou um bom tempo na fase positiva, então agora nesse mês de novembro ele mudou a fase para a fase negativa, e a previsão dele seria retornar de novo, o estender do mês de novembro e lá o mês de dezembro para a fase positiva. As previsões de TSM, as previsões de TSM, começando pelo CFS V2, o modelo americano da NOAA, a TSM lá dezembro, janeiro, fevereiro, com anomalias negativas, ainda configurando a laninha para o período nosso verão, que era o que já estava sendo previsto mesmo, né, com a mancha maior comparando com meses anteriores, né? Então a bacia toda com anomalias. E o
se considerar os modelos dinâmicos, né, e os estatísticos, dinâmicos, os quadradinhos, estatísticos, as bolinhas, todos indo para o mesmo caminho, né? A gente está chegando num pico agora no final do ano, seria dezembro, janeiro, fevereiro, pico mínimo, né? Depois ele tende a aumentar à medida que a gente vai entrando no início do ano que vem, chegando um momento que ele deixa de ser laninha e aí ele volta à neutralidade. Então isso está sendo esperado lá para abril, maio, junho, ou maio, junho e julho. Mas assim, durante o verão e pelo menos o início do outono, sim, ainda mantém essa condição. Se a gente olhar os modelos agora que a gente olha todo mês, né, tudo azulão para dezembro, agora com a condição de novembro, né? Então, bem intenso mesmo, seria o valor mais intenso mesmo, chega até menos 1,5. Se a gente considerar novembro, a previsão para janeiro agora, ainda mantém, alguns modelos não, né? Ainda não está o azul, só mas a maioria deles, só o GFDL, mas a maioria deles mantendo a bacia toda com anomalias negativas, e fevereiro ainda diminui um pouco em fevereiro, mas ainda persiste essa condição de laninha para toda a região. Os membros do CFS V2, que eu achei bem legal, é que os membros, se a gente considerar os membros mais recentes, né, comparando com os outros membros mais antigos, eles estão dando mais intenso. Então, quer dizer que é aquilo que eu tinha mostrado, né? Como a anomalia lá das águas do Pacífico elas se intensificaram, os modelos mostram que a previsão também vai se intensificar até chegar no pico de janeiro aqui de 2021 e depois entre menos 1,5, é bem intenso isso, né? Menos 1,5, menos 2, e depois ele tende a voltar a diminuir, a ir em direção ao zero, né? Aí os mesmos modelos que a gente mostra, né, o V2, o CMC, o GFDL, todos eles indo, né, no caso aqui o pico deles seria dezembro, a combinação deles, em janeiro, fevereiro, março e abril, eles começam a aumentar a anomalia, né? Opa, fui para trás. Cada um deles também, separadamente, não preciso mostrar detalhes. O Quick Look do IRI, a barra lá no quase 100%, né, novembro, dezembro, janeiro, indo até... Aí só em janeiro, fevereiro e março e abril, que a barrinha da normalidade começa a aumentar. Aí ele inverte lá em abril, maio e junho, que é que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Mas o verão seria com a laninha bem configurada. E aí os termômetros, aqueles lá, né, todos eles abaixo de menos 0,8, tanto para o mês de dezembro, como para o mês de janeiro, como para o mês de fevereiro. Só a partir de março lá que as coisas começam a mudar. Então agora, a NASA sempre ganha, né, Marlene? De todos, mas nesse caso todos estão indo para o mesmo caminho. É a NASA e o Trump. É a NASA e o Trump, o Trump está perdendo. O texto deles lá do IRI, né? Em resumo, ele fala aqui no monitoramento que eu tinha comentado, que as anomalias estão em torno de menos 1,5, na região do Ninho 3,4, e a atmosfera está em acoplamento com o oceano, e a previsão, apesar deles não falar nada, pelo menos eu não achei aqui, com relação se é uma laninha moderada, forte, assim por diante, eles dizem que vai persistir, né, durante o verão a condição de laninha, com 95% de chance disso acontecer, e 65% na primavera deles e o nosso verão. Então, é mais ou menos isso que a previsão de consenso deles está se encaminhando. Mas com esse pico bem intenso, de menos 1,5, durante esse período de novembro até janeiro. Ou seja, né, não falaram claramente, mas é uma condição bem de laninha forte, comparado com outros, né, daqueles que a gente vê. A Marlene já mostrou essa figura, vou passar rápido. O Madden Julian, apesar da gente não estar na fase da nossa região, né, está lá do outro lado, Oceano Índico, indo em direção ao Pacífico, né? Ele passou para a nossa fase no início do mês e tal.
E aí, nos mapas de previsão, eles não estão mostrando nada muito significativo para nós. Climatologia de previsão, antes de mostrar os modelos agora. É de se esperar agora que no período de verão a gente tenha mais episódios de zacas na região do sudeste, norte do Brasil, e com isso inibe ou diminui um pouco a precipitação comparado com nesses meses da primavera, né? E era de se esperar e acabou não acontecendo para a nossa região. E aí, se a gente começar a olhar modelos, se a gente olhar para esse aqui do IRI, do multimóvel do IRI, é uma situação bem desesperadora, né? Ele mostra bem característica de laninha mesmo, né? Previsão para dezembro, janeiro e fevereiro, só o litoral, que é pouca coisa, abaixo da média, mas chega a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com regiões com baixa previsão abaixo do normal. Pelotas e Bagé. Anomalia de chuva. Bagé. Tá ferrado. Oi? Pelotas e Bagé tá ferrado. O Eurobrisa ele não é tão drástico assim, comparado até com meses anteriores. Ele já mostra até um azulzinho aqui, né, nessa região, e um pouco de branquinho, normalidade. Mas, assim, se for analisar por região, né, por sinal, ele também pega para o oeste lá um pouco abaixo da média, no litoral normal, e até com os pontinhos, né? Então, mas ele dá um pouco melhor, assim, comparado com meses anteriores. O INEMET também tem bastante vermelho, né? Seria abaixo do normal a previsão. Alguns cinzinhas aqui que seria o normal. Mas o Rio Grande do Sul, o Paraná nem tanto, né? Mas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com uma condição bem mais drástica pela previsão do INEMET. Agora, a avaliação da previsão. Esse mapa eu achei muito legal, né? Olha aqui o índice de previsibilidade dos modelos, né, com um mês de antecedência, né? Ou seja, a condição de outubro para a previsão de novembro. Todos eles mostram a mancha de anomalias, ou seja, todos estavam indicando que novembro ia ficar abaixo da média mesmo. Não acabou ainda, né, mas pelo menos até agora, abaixo da média. E o índice de acerto bastante alto, 67%, 91%, 91%, 87%, e assim por diante. Todos os modelos, e o NME também, né? Então, era quase certo que ia se confirmar a previsão que a gente tinha dado nos meses anteriores. Se pegar meses anteriores, tipo setembro para novembro, já não é tão alto o índice assim, né? Mas todos os modelos dão um sinal de chuva, aí vai diminuindo, né? Agosto para novembro, aí em julho foi um pouco melhor a previsão para novembro, alguns até acertou em cheio, em junho, assim por diante. E agora a previsão para os próximos meses desses modelos. A boa notícia é que alguns modelos já começam a dar mais chuva, NASA, NK, isso agora de previsão para dezembro, condição de novembro, né? GFDL, alguns ainda dão abaixo da média, ó, CMC1, o GFDL Flor. E aí a combinação aqui dá próximo do normal, assim, combinando todos, que uns dão para baixo e outros dão para cima, o que o NME está dando, que seria mais ou menos próximo do normal para dezembro. E aí, se for olhar para janeiro, as coisas começam a melhorar um pouco mais ainda, mas não tanto em termos de... Eu acho porque alguns estão com um sinal bem forte de chuva acima da média, por isso que... Mas são três aqui principalmente, né? Esses três aqui, mas alguns ainda continuam dando abaixo da média, a previsão, principalmente para o oeste do estado. Mas se olhar aqui o NME, ele pega todo o estado com chuva acima da média para janeiro. Depois eu vou mostrar uma análise que o Gabriel passou para mim, que é bem interessante, com comparação de anos com laninhas, ou anos anteriores com laninhas nesse período. E para fevereiro, para a gente terminar, melhor ainda, né? Olha que como tem mais modelos com previsão de chuva acima da média, e aí dá fevereiro acima da média. Lembrando que esses modelos são os dinâmicos, né? Os estatísticos ainda continuam dando mais condição de abaixo para o inverno, né? Mas os dinâmicos já dão um pouco mais de chuva.
E aí isso aqui mostra, né, está numa condição abaixo da média e a previsão tende a ficar alguns abaixo e outros acima, que é o que eu tinha comentado anteriormente, e a linha preta seria uma tendência a ficar no normal em dezembro e ir aumentando um pouquinho até o mês de março. O gráfico que o Gabriel passa, os 3 meses que ele vem passando, lembram do mês passado, né, que só tinha o litoral com o verdinho aqui, né, comparando a climatologia esperada diária com a chuva acumulada para os próximos meses, até fevereiro. Aí fica só Joinville abaixo, né, mas quase todas as regiões têm uma recuperação, né. Parte do marronzinho, em algum momento ele vira para o verdinho. Criciúma já está, Florianópolis vai, Lages vai, e assim por diante. Está bem diferente essa previsão aqui comparado com meses anteriores. A previsão de temperatura seria dentro do normal, no IRI, no multimodal do IRI, um pouquinho quente para o oeste do Rio Grande do Sul, comparado com meses anteriores, está um pouco mais próximo do normal a previsão. O INEMET também, né, um azulzinho claro, um pouquinho abaixo até, mas tem cinza aqui também, que seria dentro do normal, nada muito acima do esperado. Os modelos dinâmicos lá também, né, se pegar a linha do zero aqui, fica entre 0 e meio, né, ou seja, pouca coisa acima do normal para a temperatura, mas dá para perceber que alguns têm até abaixo e outros acima. Se pegar agora para janeiro, a previsão, condição de novembro, também entre 0 e meio, mas o oeste um pouco mais quente. E para fevereiro, também entre 0 e meio. Pouca coisa acima do normal, entre normal e pouca coisa acima do normal. Os modelos estão dando. E aí é isso que se pegar essa nossa região aqui, né? Ele começa com ligeiramente acima, 0,5. Aí em janeiro ele aumenta um pouquinho, depois ele tende a diminuir a anomalia positiva. Mas é pouca coisa acima, entre 0 e 0,5. O boletim lá do pessoal da UFPEL, do Júlio, esse é o último mês que a gente tem de previsão, então lembra que a previsão de novembro era bem abaixo, né? Acabou até se confirmando até agora. E a previsão para dezembro seria normal a chuva, com um pouco abaixo no litoral. E a previsão de mínima seria acima da média para dezembro, e a máxima também um pouco acima para dezembro. E as comparações, o que tem de novidade aqui, é as comparações que o Gabriel me passou. Ele pegou anos assim, 83, 84, 88, 89, uma linha forte, depois 2010, 2011 e 95, 96. Não botei na hora. E aqui tem a tabelinha que tem os valores naquele período, né, da laninha, né, os valores da anomalia lá na região do Ninho 3-4, e o que aconteceu com a chuva. Então, olha aqui, seria anomalia para novembro de 83, depois dezembro de 83, depois janeiro de 84 e até fevereiro de 84. Tem até o outubro aqui também, do ano anterior também. Mas olha que interessante esse caso aqui de 83, 84. Também, né, abaixo da média no novembro, né, abaixo da média no oeste, acima, dezembro a mesma coisa, janeiro mais chuva generalizada, né? Principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraná, e nossa região ficou um pouco normal. E fevereiro também. Se pegar 889, não deixa de ser muito diferente, né? Só que bem pouca chuva em novembro, dezembro também, só no litoral, e aí janeiro foi o que encheu, né? Aqui, a de chuva. Depois fevereiro diminuiu. E aí 10, 11, foi o único que foi diferente de todos, né? Já choveu bastante em novembro, choveu em dezembro, a janeiro também, menos no oeste, em fevereiro também choveu, e 95, 96 é parecido com os anteriores, né? Menos no oeste e mais no litoral, tanto novembro quanto dezembro, e isso vai se estendendo para janeiro e fevereiro. Mas, Mário, eu acho que ali não... Volta ali naqueles mapinha, por favor.
Eu acho que aqueles dois ali estão repetidos, né? Ah, é verdade, eu não tinha percebido isso. O Gabriel vai ter que falar isso aí agora. Eu acho que só conta os 3 últimos ali, que eu não consigo ver muito bem aqui, mas acho que é dezembro, janeiro e fevereiro, né? São os 3 ali. O primeiro não é, mas aí conta só os 3 ali. De dezembro, é isso, né? Previsão, né? A partir de... se considera, não é previsão, né? O que aconteceu naquele... sim, é isso. Se considerar que esse aqui está certo, seria dezembro, janeiro, fevereiro, e ignora o novembro, né? Porque o mapa tá igual. E no outro de cima também, aí tem mais um antes, volta um ali para ver. Agora que eu estou vendo que eles estão iguais. Aqui, não, igual, esse aí também, todos eles é assim, ele repete primeiro e depois está valendo. Ali, então, é dezembro, janeiro, fevereiro. Todos eles mostram mais chuva em janeiro. Todos eles têm mostrado mais chuva em janeiro. Fevereiro, né? Janeiro e fevereiro. Mais janeiro até. Olha aqui. Isso. Só dezembro, novembro e dezembro que estão... boa visão. Eu não tinha percebido isso, Marlene. Isso daí é um problema entre o teclado e a tela, né? No caso, eu. Gabriel querendo me derrubar. O Gabriel já fez de propósito, porque ele sabia que tu ia passar reta. Não, o pior é que eu não percebi, só percebi agora que tu falou mesmo. Senão eu teria até falado para ele antes. Bom, eu acho que acabou. Fica em casa aí. Tomara que a gente pare de botar esses hashtags, né? Se cuide, fique em casa, né, Marlene? Logo com a vacina. Ai, não quero saber. Eu já comprei uma bicicleta, vou sair por aí bem louca. Tá, eu vou parar. Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa aqui. Parar a apresentação. E parar a gravação.